Olá, começa agora o programa Assembleia do Campo. Nosso tema de hoje, Cadastro Ambiental Rural. Quem fala sobre o assunto é o diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, Eduardo Chagas. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom, para começar, eu gostaria que você explicasse o que é o Cadastro Ambiental Rural. Bom, o Cadastro Ambiental Rural ele é uma nova ferramenta que foi instituída a nível federal, ano passado, com a publicação do novo Código Florestal, em maio. Então, de uma forma bem simplificada, o Cadastro Ambiental Rural é um diagnóstico ambiental do imóvel rural, né? Ou seja, das propriedades rurais, que o proprietário tem que fazer junto ao órgão. Nada mais é do que um mapa de uso de solo, demonstrando a realidade daquele imóvel, ou seja, a condição de uso e ocupação do solo, se tem área de preservação permanente, se tem área de reserva legal. Esses dados são inseridos em um banco de dados do IDAF, que aí o IDAF vai analisar esses dados e emitir o Cadastro Ambiental Rural, que deterá todas essas informações da propriedade do cidadão. E essa novidade, me parece, é consequência do Código Florestal aprovado em Brasília? Isso, exatamente. Ele foi criado no âmbito federal. Aqui no estado ele não está implementado ainda. Então, para a gente começar a desenvolver essas atividades aqui no estado, a gente precisa de um sistema de informação, né, que o nosso já foi desenvolvido, e uma questão que é a regulamentação jurídica desse instrumento. Então, do ponto de vista de sistema, nós utilizamos o nosso sistema, que já utilizamos, o SINLAM, que é o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental. Dentro desse sistema, nós fizemos uma customização para gerar essa nova informação e produzir esse novo título que a gente chama, que é o documento propriamente dito. Então, já está em fase de teste toda essa parte de sistema, né, que foi desenvolvida, e nos próximos dias a gente já deve concluir os trabalhos relacionados ao sistema de informação. Temos também a parte legal que a gente tem que resolver, ou seja, nós trabalhamos em uma minuta de um decreto, né, que teve a participação de diversas entidades, como o INCAPER, o IEMA, a própria Comissão de Agricultura aqui da Assembleia, a Federação de Agricultura, outras entidades, né, a Secretaria de Agricultura, e essa minuta já está praticamente pronta, vamos dizer assim, do âmbito interno do IDAF, para que a gente possa submeter a análise da PGE, da nossa Procuradoria-Geral, para posteriormente ser publicada e, lógico, assinada pelo nosso governador. Isso significa um avanço, né? Poderia exemplificar os ganhos que a sociedade, de uma forma geral, vai obter com esse novo método? Sim, é um avanço muito grande em relação à legislação anterior. A legislação anterior estabelecia que o cidadão teria que demarcar e averbar em cartório a área de reserva legal. Não se tinha um instrumento mais eficiente, por exemplo, para se exigir a recuperação do passivo ambiental que muitas propriedades têm aqui no estado. Ou seja, o cidadão averbava a área de reserva legal dele e as APPs, por exemplo, ficavam sem nenhuma medida administrativa ou nenhuma medida de fiscalização ali ou de incentivos para que aquela propriedade fosse feita a regularização. O Cadastro Ambiental Rural ele vai fazer um diagnóstico do imóvel, um diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico, ele identificando passivos ambientais, que na maioria das vezes em nosso estado é áreas de preservação permanente sem vegetação ou áreas de reserva legal. De posse desse diagnóstico que o CAR vai fazer, o proprietário rural vai ter que fazer adesão ao programa de regularização ambiental. Então são duas etapas distintas. Primeiro o diagnóstico, que é o CAR, e posteriormente a regularização desses passivos, que é por via do Programa de Regularização Ambiental, que é o chamado PRA. Vamos acompanhar agora uma matéria que foi feita aqui na casa, já que vocês estiveram aqui discutindo esse assunto. Já a gente volta. Vamos ver a matéria que foi feita sobre a discussão desse assunto aqui na Assembleia Legislativa. Um grupo de trabalho foi criado para acompanhar a implementação do Cadastro Ambiental Rural no Espírito Santo. A medida foi tomada durante reunião da Frente Parlamentar Ambientalista da Assembleia Legislativa, que também promoveu mais uma discussão sobre o Código Florestal, em vigor em todo o país. Primeiro, a implantação
do cadastro ambiental rural. E depois, após esse mapeamento das propriedades no estado, que o IDAF vai realizar por meio de um sistema informatizado e georreferenciado, nós vamos então, o estado vai implantar o cadastro, né, de cada propriedade. É um passo importantíssimo, eu fiquei muito feliz de verificar que o IDAF já está trabalhando, que no início de abril a ministra do Meio Ambiente vem para estabelecer as parcerias entre o Estado, as entidades da sociedade civil, os municípios, para que o CAR, esse cadastro, seja implantado o mais rápido possível e assim o código possa ser implantado no Estado do Espírito Santo. O grupo de trabalho vai acompanhar esse processo, né, envolvendo as entidades, os movimentos, as prefeituras, representantes de várias entidades. O Cadastro Ambiental Rural faz o registro eletrônico dos imóveis rurais por meio de mapeamento virtual. A iniciativa pretende consolidar um banco de dados integrado em todo o território nacional, com informações detalhadas das propriedades rurais. Com base nesses dados, os estados deverão regulamentar os planos de regularização ambiental. Bom, conforme vimos aí, o assunto foi tratado aqui na casa, os senhores estiveram aqui. Como é que tem sido a participação da Assembleia dos Deputados na busca da implantação mais rápido possível dessa nova legislação? Bom, a gente buscou o apoio junto à Comissão de Agricultura e importante frisar que algumas questões do ponto de vista legal aqui no Estado têm que ser revistas em função dessa publicação da lei do ano passado. Então, o trabalho conjunto aí com a Assembleia Legislativa vai ser fundamental também para a gente fazer a adequação da nossa legislação estadual para que não fique contradições entre a federal e a estadual que impeçam ou que dificultem a implementação desse trabalho aqui no Estado. Então, a gente já está em contato com os deputados para identificar esses pontos cruciais que precisam ser alterados ou revisados para fazer essa adequação o quanto antes. Quais são os pontos principais assim, a serem tratados? Uma das situações é que a gente tem uma lei estadual que é de 96. Essa lei estadual, que é o nosso Código Florestal, ela, assim, não dá para ficar apontando que são muitos artigos, é uma lei bem extensa. Então, algumas situações, um exemplo, por exemplo, o Código Florestal Federal, ele diz que a inscrição do imóvel no CAR desobriga a verbação da reserva legal no cartório. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, o proprietário que fez a inscrição do imóvel dele no CAR não precisa pegar a área de reserva legal dele, que foi demarcada lá no CAR, e no cartório de primeiro ofício da comarca, e averbar, como era feito à luz da legislação anterior. Essa é uma prerrogativa da nova legislação federal. A nossa lei estadual continua dizendo que ele tem que ir no cartório e averbar a margem da matrícula. Então, são detalhes na legislação, além de alguns outros, que precisam ser revistos. Logicamente, a gente pode interpretar também, lógico, fundamentado em parecer jurídico, que a lei estadual, em contradição com a federal, a gente utilizaria a federal, tendo a vista que ela é nova, foi revisada, atualizada, discutida no Congresso Nacional e aprovada e sancionada. Então, mas, de qualquer forma, é interessante a gente fazer o ajuste da nossa estadual para não ter esses pontos de conflito. Quer dizer que enquanto não houver esse ajuste, é possível já ir aplicando a lei com base no que foi decidido pelo Ministério Federal. Isso, exatamente. No que cabe essa questão do cadastro ambiental rural, como a gente não tem uma regulamentação ainda estadual, a nível de revisão da nossa legislação, a gente vai utilizar a lei federal para desenvolver os nossos trabalhos. Agora, na prática, como que vai funcionar? Me parece que tem satélite também, apoio por satélite, nós estamos no mundo do conhecimento, né, na era da informação, toda essa questão da informática também por trás. Qual vai ser a mudança na prática? Bom, é uma pergunta muito boa. O cadastro ambiental rural, ele, como eu falei lá no início, ele nada mais é que um mapa de uso de solo da propriedade. Esse mapa de uso do solo, ele tem que ser feito utilizando ferramentas de geoprocessamento. Que aí a gente tem um leque de ferramentas, como você bem colocou, com essa questão da tecnologia da informação. Então a gente pode utilizar desde GPS de navegação, estação total e GPS topográficos geodésicos que são muito mais precisos. Aliado a isso, a gente pode fazer um mapeamento utilizando fotointerpretação.
que é você pegar imagens de satélite ou que foram feitas de sobrevoo de avião, né? Por exemplo, o Google Earth é um bom exemplo, o Geobases Online é outro que a gente tem aqui no estado, que a gente tem essas fotos disponíveis, e um técnico que tem um treinamento e que foi especializado ou treinado para aquela situação, ele consegue gerar esse mapa de uso de solo, por exemplo, só com fotointerpretação. Então, com base nesse aparato tecnológico, ele pode gerar esse mapa de uso para poder fazer a inscrição de novo no CAR. Dentro do convênio que foi firmado, na verdade, o acordo de cooperação técnica foi firmado entre o IDAF, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, nós também recebemos imagens de satélites que foram adquiridas pelo governo federal, que tem uma periodicidade de atualização. Então, praticamente todo mês a gente tem uma cobertura do estado inteiro, atualizada, a cada mês, né? Dependendo da região, até por semana a gente tem isso. Então, essas imagens de satélite também são utilizadas nesse procedimento para que a gente possa gerar esses mapas de uso de solo. Além de gerar esses mapas, vai auxiliar também na análise desses produtos, porque nem todos os mapas serão gerados pela equipe do IDAF. Na maioria das vezes, o que a gente está buscando é que esse material seja produzido por uma instituição habilitada pelo IDAF para fazer esse procedimento. No caso de atendimento dos imóveis menores que 4 módulos, que são as propriedades consideradas pequenas aqui no estado. Então, uma empresa conveniada ou o próprio IDAF faria esse levantamento dessas coordenadas, abriria um processo, inseriria esses dados no nosso banco de dados. Aí sim, um fiscal do IDAF tem que analisar essa documentação, aprovar esses dados, inclusive a localização da reserva legal. E aí sim, no final desse procedimento, gerar o documento chamado CAR, que é aquele diagnóstico que eu falei também anteriormente. Com esse mapa de uso de solo fechado e aprovado, a gente vai ter o passivo ou não daquele imóvel para com a legislação em vigor. Isso acaba facilitando o monitoramento, por exemplo, de desmatamento, queimadas, vai agilizar isso? Como é que fica essa? Sim, exatamente. Principalmente a questão do desmatamento, hoje a gente tem imagens de resolução muito boa, a nível de ortofoto, desde 2007 e 2008, e está sendo feito outro levantamento esse ano. Então, por exemplo, uma área que foi desmatada, ou que anteriormente era coberta por vegetação nativa, qualquer técnico que analisa a imagem anterior, ou seja, quando tinha floresta, e posteriormente, sem a floresta, é possível detectar desmatamento. E a gente, nesse caso, tem condição de reprimir essas ações, ou seja, para o desmatamento que ocorreu de forma ilegal, a gente tem condição de encaminhar uma equipe local e fazer autuação, embargo, e todos os trâmites administrativos têm que ser feitos quando existe uma prática de desmate ilegal. Um assunto muito interessante, temos outras perguntas a fazer, mas agora nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Assembleia do Campo. Hoje entrevistando Eduardo Chagas, diretor do IDAF aqui no estado. Ele fala a respeito do Cadastro Ambiental Rural, processo de implantação dessa medida importante que resulta da aprovação do Código Florestal. Eduardo, como é que está o processo de cadastramento no estado? Quantas propriedades vocês acreditam que serão cadastradas? Bom, esse número ele é importante para a gente demonstrar o tamanho do trabalho que precisa ser feito. Segundo dados do INCRA, a gente tem cerca de 120 mil imóveis rurais. E, logicamente, esses imóveis são de diversos tamanhos. Menores que 4 módulos fiscais, que é a cota que o Estado tem que dar o apoio para esse público, a gente tem em torno de 80% desses imóveis. Então, é um trabalho muito, muito grande que ficou na incumbência do Estado realizar. Então, para a gente tentar alcançar
esse público e conseguir dar uma resposta rápida, a gente vai tentar fazer o máximo de parcerias com diversas instituições para poder fazer essa captação das coordenadas e gerar esses mapeamentos para o IDAF. Bom, aí entre as principais instituições, logicamente, a gente tem o INCAPé, que é o nosso Instituto de Pesquisa e Extensão aqui no estado, as prefeituras, sindicatos, associações, cooperativas, ONGs. Então a gente está fazendo todo um trabalho, uma articulação para que essas pessoas físicas, jurídicas aí do meio possam auxiliar a gente nessa empreitada que é muito grande, né? A gente teria vamos dizer assim, um fardo muito grande para executar. Então a gente vai tentar dividir isso, já que a legislação estabeleceu que esse mapeamento para as propriedades que têm menos de 4 módulos, ele é feito pelo órgão ou por instituição por ele habilitada. Então, a gente vai tentar trabalhar muito nessa linha da parceria para conseguir dar um amparo aí rápido e positivo para esses imóveis. Esse cadastro antes era feito através, tinha ajuda do IBGE, o pessoal que ia ter as propriedades, ou não tinha nada a ver com aquilo? Tinha uma pesquisa que era feita pelo IBGE, né? Sim, o que o IBGE faz em um determinado ciclo de tempo é o censo agropecuário. Só que aí, no caso, o IBGE, ele consulta outras informações. Ele até trabalha com georreferenciamento, só que ele pega, nos últimos censos, ele faz a captação de uma coordenada do imóvel. A gente vai fazer a captação de todas as coordenadas do perímetro do imóvel, das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, áreas de uso restrito, áreas de uso agrícola. Então, todas essas informações georreferenciadas estarão nesse pacote de dados aí que a gente vai ter que levantar. Quais os mecanismos que esse cadastro possui no sentido de dificultar fraudes nessas informações? Bom, para começar, o cadastro ele é declaratório. Então, o proprietário ele vai ter que ou receber o apoio do Estado para fazer esse levantamento ou contratar um responsável técnico para fazer esse serviço. Então, todas as informações são declaratórias. Qualquer irregularidade que for encontrada e que a gente perceba que foi de má fé ou de uma forma intencional a lesar o sistema, ele pode ter desde o cadastro dele cancelado ou até uma ação judicial, se for o caso, dependendo da gravidade do sistema. Mas, assim, coisas rotineiras que possam acontecer, ele terá o cadastro dele bloqueado ou cancelado. Mas tudo vai ficar muito bem claro nessa regulamentação que a gente está trabalhando, que ele é declaratório e a responsabilidade das informações, lógica, do declarante. Esse cadastro com certeza envolve um certo custo, né? No caso do pequeno produtor, tem alguma vantagem, algum benefício, algum estímulo para que ele preste essas informações? Bom, então, para o pequeno, esse público que eu citei anteriormente, o Estado tem que fazer esse apoio, tanto na captação das coordenadas, quanto posteriormente na elaboração do programa de regularização ambiental. Então, vão ser 2 etapas, e o Estado tem o dever de prestar esse apoio para o pequeno. Para o grande proprietário, isso fica a cargo dele, ou seja, ele vai ter que contratar um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, ou um técnico agrícola, dependendo da situação, para poder fazer esse serviço. Certo? Uma restrição que a legislação impôs e que pode ser, dependendo do ponto de vista visto como um benefício, é que o imóvel que não tiver inscrito no CAR após 5 anos da data da publicação da lei, ou seja, 28 de maio de 2012, esse proprietário não tem acesso a crédito em nenhuma das modalidades nas instituições financeiras. E a gente sabe hoje que as linhas de crédito, principalmente o Pronaf, o pequeno aí, é muito importante e praticamente todo mundo no meio rural utiliza essas linhas de crédito. Então, importante se ater a esses prazos, porque nós já passamos aí praticamente 1 ano da publicação da lei. Então, daqui a 4 anos, quem não tiver inscrito no CAR não tem direito a crédito rural. Esse cadastramento, o interessado, o produtor interessado, ele deve procurar, tem um telefone, quem ele deve procurar? Bom, então, só deixar claro que, por enquanto, o CAR não está sendo feito ainda. Como eu falei, a gente está em vias de teste e finalização da questão legal.
Quando ele for implementado, logicamente, nós vamos fazer uma campanha de divulgação disso, mas as informações, mesmo antes do início, né, da inscrição no CAR, quem tiver qualquer dúvida pode procurar os escritórios do IDAF, os postos de atendimentos no interior. Nós estamos presentes em todos os municípios, então o cidadão não precisa vir aqui em Vitória para obter informações. No site do IDAF a gente tem um Fale Conosco. Nós temos o telefone do Departamento de Recursos Naturais, que é o departamento responsável por essa ação, que é o 3636-3800. Pode entrar em contato com esse número ou procurar os nossos técnicos que trabalham no interior. Como eu disse, a gente está presente em todos os municípios e a gente pode acessar um pouco mais de informação também conversando com os nossos técnicos no interior. O IDAF presente em todos os municípios, você acabou de citar, eu gostaria que você falasse a respeito do trabalho de vocês no estado, né? Tem toda essa questão aí ambiental, o meio rural, e o IDAF é uma das instituições de mais peso nessa área. Qual que é o trabalho de vocês para que as pessoas que nos assistem possam entender um pouco mais sobre o IDAF? Bom, o IDAF ele tem uma série de atribuições. Então, estão logicamente divididas dentro de uma hierarquia e dentro de departamentos técnicos. Então nós temos o Departamento de Terras e Cartografia, que faz um trabalho super importante aqui no estado, que é a legitimação de terras devolutas, ou seja, cidadão que tem um terreno, é uma área devoluta, ou seja, não possui matrícula no cartório. Então ele pode procurar o IDAF, né, para fazer a regularização fundiária desse imóvel, ou seja, ele vai receber um título que ele vai poder ir lá no cartório e matricular aquele imóvel, né, e receber todos os benefícios que a legislação traz para quem tem um título do imóvel. Por exemplo, quando você procura uma linha de crédito no cartório, no banco, o banco só concede se você tem o título da terra. Então, esse é um trabalho bastante importante que o nosso Departamento de Terras e Cartografia executa. Outra linha bastante importante é a defesa animal, defesa e inspeção animal, ou seja, é um outro departamento do IDAF que cuida de forma bem geral, de duas linhas. Uma, a inspeção, que é todo o procedimento de abate, a fiscalização dos abates que ocorrem nos frigoríficos. Então, dentro dos frigoríficos que possuem inspeção estadual, nós temos médicos veterinários, auxiliares de inspeção, que garantem a sanidade daquela carne que é consumida pelo capixaba. Outra linha também é a questão do controle de pragas e doenças aqui dos animais do estado, que a gente também faz esse controle e essa fiscalização para evitar a entrada de novas doenças ou controlar qualquer uma que possa ter no nosso território. Além disso, a gente possui Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal, que faz basicamente a mesma coisa, só que a parte vegetal. E a área de recursos naturais, que faz todo o controle e fiscalização de desmatamento, e o cadastro ambiental rural está inserido dentro desse departamento. Esse cadastro ambiental rural melhora a qualidade das informações, né? A impressão que eu tenho é que é um esforço dos governos no sentido de ir qualificando cada vez mais esse mapeamento. Certo. O impacto disso na formulação de políticas públicas? Bom, com esse mapeamento concluído ou, né, avançando ele, a gente vai ter cada vez mais informações com um nível maior de segurança em nossos bancos de dados. A gente vai saber exatamente quanto de reserva legal a gente precisa recuperar, quanto de APP, qual é exatamente o número de propriedades e qual é o tamanho delas, porque algumas ainda possam não estar dentro do banco de dados do INCRA. Então a gente vai ter aí uma ferramenta de gestão muito grande para traçar planos e ações tanto na área de meio ambiente como na área de planejamento agrícola, né? Linhas de crédito, onde que está a nossa maior área de, por exemplo, de café plantada. Então a gente vai ter uma radiografia aí do estado e das propriedades uma a uma. Então isso constitui uma importante ferramenta de gestão aí, tanto na questão ligada à Secretaria de Agricultura como na Secretaria de Meio Ambiente. Isso para o desenvolvimento autossustentável é fundamental, né? Sim, sem dúvida. Desenvolver é diferente que só crescer, né? Desenvolvimento tem toda uma questão de sustentabilidade junto. Então, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra.
o que a gente busca sempre é o desenvolvimento, ou seja, crescer, mas respeitando a questão ambiental, as legislações, para que a gente possa ter um meio ambiente equilibrado e que a gente possa garantir essa perpetuidade para as novas gerações, né? Bom, e quando a gente fala em meio ambiente, a preocupação não é apenas local, remete à situação no país também. Como é que está a implantação desse cadastro no país, de uma forma geral? Bom, o CAR ele já funcionava em outros estados. O primeiro estado a desenvolver e implementar o CAR foi o estado do Pará. Posteriormente, Mato Grosso e Rondônia também passaram a utilizar essa ferramenta. E com base nessas experiências, o governo federal adotou isso para o Brasil inteiro. Por exemplo, o estado do Mato Grosso, apesar de ser um estado muito, muito maior que o nosso, ele já possui cerca de 25% da área do estado já inscrita no CAR. O estado do Pará já possui mais de 70 mil imóveis já inscritos no CAR. Então, mas só que isso já faz vários anos que ele já vem fazendo esse trabalho. Acho que é importante frisar que, pensando nessa questão um pouco mais macro, o Ministério do Meio Ambiente também desenvolveu um sistema, que é o SICAR, que é o Sistema Federal, né, do CAR, que quem não utilizar esse sistema, a exemplo nosso, porque nós desenvolvemos o nosso, todo mundo vai ter que pegar e fazer a disponibilização desses dados para o sistema federal. Então, além de cada estado ter o seu diagnóstico, o governo federal vai ter um diagnóstico consolidado, que é as informações de todos os estados inseridas nesse sistema federal. Bom, nosso tempo está se esgotando, mas se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar prestando algumas informações e dizer que o IDAF está empenhando muita energia para a gente, junto com a Secretaria de Agricultura, para que a gente possa, num menor espaço de tempo, poder disponibilizar essa ferramenta para a população de uma forma geral e que todo mundo se prontifique a procurar o IDAF também, assim que estiver implementada essa ferramenta, para que a gente possa ter êxito nesse novo procedimento e que a gente possa, enfim, cumprir a legislação florestal aqui no estado. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Espero entrevistá-lo mais vezes aqui no programa. Disponha. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que este programa pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.